Você sabe o que é desapropriação rural? E você sabia que as propriedades rurais que não cumprem sua função social podem ser desapropriadas para a reforma agrária? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre a desapropriação rural. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando a desapropriação. Que vem a ser a desapropriação rural? Desapropriação rural é uma modalidade especial de desapropriação que tem a finalidade de dar uma função social para o imóvel rural e, portanto, essa desapropriação ela é feita com a finalidade de promover a reforma agrária. É importante nós sabermos que essa desapropriação ela é regulada na Constituição. Ela está prevista nos artigos 184 até 186 da nossa Constituição. E essa desapropriação vai ser aplicada quando a propriedade rural não cumprir a sua função social. Quando nós falamos, então, de desapropriação rural, nós temos a desapropriação que tem como objetivo a reforma agrária. Mas não é só isso. Pode ser qualquer outra finalidade que seja compatível com a política agrícola e fundiária, ainda que aquele imóvel rural não seja propriamente destinado à reforma agrária. Mas se a destinação do imóvel estiver compatível com a política agrária e a política fundiária, também pode ser aplicada a desapropriação rural. Além do escopo constitucional que nós acabamos de comentar, essa desapropriação ela também está prevista em uma lei específica, que é a Lei 8629 de 1993. Ela regula a desapropriação rural. E o processo judicial que vai versar sobre a desapropriação rural, ele tem também uma legislação específica, que é a Lei Complementar número 76 de 1993. É preciso nós sabermos e lembrarmos que a desapropriação, e também no caso da desapropriação rural, ela é uma forma de intervenção estatal e ela tem a finalidade de compatibilizar o uso da propriedade rural com o interesse social. De quem é a competência para a desapropriação rural? Essa competência ela é privativa da União. Somente a União pode exercer, executar a desapropriação rural. Portanto, estados, Distrito Federal e municípios não têm competência para a desapropriação rural. O que não quer dizer que eles não possam fazer uma desapropriação de um imóvel rural. Podem, só não podem fazer isso com a finalidade de reforma agrária, porque isso é competência da União. E aí você pode estar se perguntando: e por que a União tem essa competência, apenas ela, de fazer a desapropriação rural? Porque a matéria relativa às áreas rurais é uma matéria que abrange todo o território nacional e, portanto, precisa ter uma padronização de tratamento. Além disso, ela trata de um caráter, de algo que tem um caráter nacional, que é a questão da produção agrícola, porque ela é importante para garantir a alimentação da população, é importante para a balança comercial brasileira. Então, por isso que ela é uma competência privativa da União. O que vem a ser, então, essa função social que deve ser observada no uso da propriedade rural. A função social ela vai ser estabelecida quando o uso da propriedade rural atender simultaneamente a critérios e graus estabelecidos em lei e também aos requisitos previstos no artigo 186 da Constituição. Vamos ver esse dispositivo.
Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: primeiro, aproveitamento racional e adequado; segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; terceiro, observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e quarto, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Outro ponto importante sobre a questão da desapropriação rural é a indenização, porque a indenização não segue a regra geral lá do artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição. Nós temos dois instrumentos para o pagamento da indenização. O primeiro deles é que vai ser feito o pagamento da indenização por títulos da dívida agrária, com cláusula de garantia da preservação do valor. Esses títulos serão resgatáveis em até 20 anos, sendo que resgatáveis a partir do segundo ano da sua emissão. Mas, para as benfeitorias úteis e necessárias, o pagamento será feito em dinheiro. No caso, o STF entende que esse pagamento ele é feito por meio de precatórios. Outro ponto importante é nós sabermos em que situações não pode ocorrer a desapropriação rural. Essas situações estão reguladas no artigo 185 da nossa Constituição. Vamos vê-lo. Artigo 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: primeiro, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra; segundo, a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Um ponto interessante é sabermos o que vem a ser pequena propriedade rural. Pela legislação, pequena propriedade rural é aquela que tem a dimensão de 1 a 4 módulos fiscais. E a média propriedade rural é aquela que tem as dimensões de 4 módulos rurais até 15 módulos rurais. E o que vem a ser um módulo rural? O módulo rural é a área mínima necessária para a exploração econômica viável em determinado município. O tamanho do módulo fiscal ele vai variar de município para município. Isso é determinado pelo INCRA. O INCRA, então, estipula, de acordo com a característica do município, qual vai ser o valor do módulo fiscal, qual vai ser a dimensão do módulo fiscal. E o que vem a ser propriedade produtiva, porque é o inciso 2º do artigo 185. Propriedade produtiva, segundo a lei, é aquela propriedade que é explorada economicamente e racionalmente, ou seja, não basta a exploração econômica, essa exploração tem que ser racional, de maneira que sejam atingidos simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração dessa área, para que ela seja considerada uma propriedade produtiva. Outro ponto importante é que, para que a pequena e a média propriedade não sejam desapropriadas, há um requisito que é que o proprietário não tenha nenhum outro imóvel. Se ele tiver outro imóvel, aí ele pode sim ter desapropriado a sua propriedade, ainda que se enquadre em pequena ou em média propriedade. E qual é a finalidade da desapropriação rural? Podemos identificar duas finalidades. A primeira delas é promover a distribuição da terra improdutiva. E a segunda é garantir o cumprimento da função social da propriedade rural. Quais as características que nós podemos identificar da desapropriação rural? Bom, tem três características marcantes. A primeira é que essa desapropriação ela tem natureza sancionatória, ou seja, quando a propriedade não cumpre a função social, ela então pode ser desapropriada. Segundo, é que ela é de competência apenas da União. E terceiro, é a forma da indenização, que é uma indenização mista, já que ela prevê títulos da dívida agrária combinado com o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias por meio
de precatório. E como que é o procedimento da desapropriação rural? O procedimento da desapropriação rural, ele, conforme o artigo 184, parágrafo 3º da nossa Constituição, deve ser regulado por lei complementar, porque ele deve ser um procedimento que vai garantir o contraditório especial e o rito sumário. Então, a lei complementar que atende a esse comando constitucional é a Lei Complementar 76 de 93. Agora, a doutrina chama a atenção que essa questão do procedimento sumário, ele apenas é sumário porque ele garante logo a emissão provisória da posse, independente de eventual depósito. Ele já garante com a expedição do decreto e o ajuizamento da ação, o juiz pode conceder com audiência de justificação ou sem audiência de justificação, a emissão provisória da posse, independente de eventual depósito, diferindo do que acontece na desapropriação em geral, na desapropriação por utilidade ou necessidade pública. E outro ponto também que é importante é que esse procedimento, então, sumário, essa denominação sumária é apenas pela agilidade na emissão provisória da posse. Esse procedimento também ele tem uma fase administrativa e uma fase judicial. A fase administrativa, ela se inicia da mesma forma que as outras desapropriações, por meio de um decreto. Aí, no caso, o decreto é do presidente da República, que decreta a desapropriação do imóvel rural. A partir da expedição do decreto, o poder público fica legitimado a ingressar no imóvel para realizar a vistoria. E a finalidade dessa vistoria é permitir a avaliação para elaboração do laudo que deve instrumentalizar a ação judicial de desapropriação. Se houver resistência para entrar no imóvel para essa vistoria, pode-se requisitar força policial para garantir o ingresso do poder público no imóvel. Outro ponto também importante é que, a partir da expedição do decreto, o poder público tem um prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação de desapropriação, sob pena de caducidade. Ou seja, se passa os 2 anos, não ingressa com a ação de desapropriação, esse decreto perde o efeito e deve o poder público aguardar 1 ano para que possa editar novo decreto de desapropriação. Ultrapassada a fase administrativa, ingressa-se na fase judicial, que começa com o ingresso na ação de desapropriação por meio da petição inicial. Um ponto interessante é que a Lei 8629 estipula documentos obrigatórios que devem acompanhar a inicial da ação de desapropriação rural. Esses documentos são o próprio texto do decreto, deve acompanhar a inicial, certidões imobiliárias atualizadas do imóvel ou dos imóveis que estão sendo desapropriados, deve ter também a documentação cadastral completa do imóvel. Além disso, deve acompanhar na inicial o laudo de vistoria e o laudo de avaliação. É preciso também que acompanhe a inicial a prova de que houve o lançamento dos títulos da dívida agrária no patamar que foi fixado na avaliação. Além disso, deve acompanhar a inicial o depósito do valor referente às indenizações das benfeitorias necessárias e úteis. A partir daí, o juiz vai despachar a inicial e esse despacho vai autorizar a emissão na posse por parte do poder público, por parte da União ou do INCRA, porque o INCRA pode representar a União nessa ação de desapropriação rural. E, além disso, é expedido um mandado de registro para o cartório para que seja averbado na matrícula do imóvel que há uma ação de desapropriação para a garantia de que terceiros tomem conhecimento desse fato. Após isso, o juiz determina a citação do expropriado. Essa citação vai indicar que o expropriado tem 15 dias para contestar e, além disso, indicar assistente técnico no mesmo prazo. A
A contestação ela deve acontecer no prazo de 15 dias e essa contestação ela não pode versar sobre a discussão do interesse social. O expropriado ou o réu, ele só pode discutir ou questões processuais ou então discutir o valor da indenização. O juiz ele pode designar audiência de conciliação para tentar acordo entre as partes. Nessa audiência devem estar presentes o autor, o réu e o Ministério Público, e caso haja acordo, o juiz homologará esse acordo em audiência por meio de sentença e determinará o registro dessa sentença para fins de transferência do imóvel para o poder público. Não havendo acordo, é então realizada a prova pericial para se chegar ao valor correto que deve observar a indenização do imóvel. Se for necessário, o juiz pode designar audiência de instrução e julgamento e, em seguida, ele profere a sentença. Dessa sentença, cabe recurso de apelação. Esse recurso de apelação ele pode ser feito, né, com efeito devolutivo somente quando a apelação for pelo expropriado. Quando for o expropriante, a apelação terá duplo efeito, suspensivo e devolutivo. Outro ponto importante é o seguinte: se a condenação da União, do Poder Executivo, for em valor 50% superior ao valor indicado na avaliação inicial, deve haver o recurso necessário, o reexame necessário, o recurso de ofício, ou seja, o juiz deve remeter para o segundo grau para que seja avaliada aquela sentença. Outro ponto importante é que o Ministério Público deve atuar na ação, sob pena de nulidade. E já caminhando para o final, eu queria chamar a atenção para o dispositivo do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8629 de 93. Vamos ver esse parágrafo porque ele é importante no contexto da desapropriação rural. Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8629 de 93. O imóvel rural de domínio público ou particular, objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo em caso de reincidência. E deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. Esse dispositivo é importante porque ele menciona a suspensão do processo no caso de invasão do imóvel objeto da desapropriação. Mas esse dispositivo também é importante porque ele passou pelo crivo de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. 2 ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 2213 e a ADI 2411, foram julgadas pelo Supremo e o Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição para esse parágrafo 6º. Vamos ver como o Supremo decidiu. O Supremo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADIs 2213 e 2411, a fim de atribuir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8629 de 93, em ordem a explicitar que o esbulho possessório ou invasão a que se refere o dispositivo deve ser anterior ou contemporânea à vistoria e atingir porção significativa do imóvel, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração. Percebemos então que o Supremo restringiu o alcance do dispositivo, entendendo o seguinte, que somente se a invasão for anterior à vistoria ou for contemporânea à vistoria, de maneira a afetar o grau de utilização da terra, é que vai gerar a suspensão da ação de desapropriação. Outro ponto também que nós devemos atentar é que a súmula 354 do STJ também prevê a suspensão da ação de desapropriação no caso da invasão do imóvel. Por fim, gostaríamos de destacar e chamar a atenção sobre essa questão da desapropriação, que a ação de desapropriação rural ela tem prioridade de tramitação. Isso
Não é só isso, ela também torna prevento o juízo para onde foi distribuído essa ação de desapropriação. Todas as ações que versarem sobre o imóvel que está sendo desapropriado devem ser distribuídas a esse juízo que está com a ação de desapropriação. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. Se você tem alguma sugestão de tema, também deixe nos comentários que nós vamos preparar o estudo para você. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.